Olá, pessoal, sejam bem-vindos à nossa aula 4, do módulo 3. Essa daqui é a nossa aula que finaliza esse módulo e geralmente vai ser um resumo geral, do que a gente viu durante esse módulo. É também bem simples, a gente vai ver alguns conceitos gerais, outros mais específicos, mais voltado aí à parte de tipos aí de necropsia, tá? Que seria o tema básico da aula de hoje. Então, vamos lá. Então, a necropsia, ela consiste o quê? No exame minucioso do cadáver, tanto na parte externa quanto na parte interna, feito o quê, pessoal? Por um especialista habilitado, para determinar o quê? O momento, as circunstâncias e a causa da morte do indivíduo. A importância da necrópsia, Então, no caso, a necrópsia ou autópsia, ele é um procedimento médico, tá? Praticado desde o que? A antiguidade, que visa analisar a anatomia, o motivo da morte e as sucessivas alterações orgânicas que acontecem após a morte do corpo, certo? Então, eles têm como base aí a anatomia, que foi um assunto aí que a gente viu no módulo 2, bastante extenso, a gente viu fisiologia. Então, eles têm como parâmetro essa ciência, tá? Anatomia, fisiologia, então tudo aquilo que está fora dos padrões podem ser o quê? Indícios da morte desse indivíduo. Então, essa é a grande importância aí de estar analisando o corpo, voltado aí à ciência da necrópsia e tendo como parâmetros aí a anatomia. Para a gente entender de uma forma geral, tá, pessoal? Existem dois tipos de exames na necrópsia. O primeiro seria o quê? A necrópsia médico-legal ou forense, que é aquela que a gente já conhece, aquela que já pratica, aquela que é realizada no IML, é aquela que a gente mais tem conhecimento. Uma outra seria o quê? Seria anatomopatológica ou hospitalar clínica. Esse tipo de exame necroscópico, ele é um pouquinho mais específico, tá? E acontece geralmente em hospitais de grande porte ou hospitais que existe uma rede de estudo científico, tá? Então, vamos lá para o primeiro. Então, a necroscopia, médico-legal ou forense, ele é o exame necroscópico que visa atender solicitações da justiça, ordenada pelas autoridades, geralmente delegado ou juiz, em situações de morte, o quê? Violenta, suspeita ou súbita. Isso daqui a gente já verificou em aulas anteriores, tá, pessoal? Então, não é porque a pessoa morreu que vai passar por esse tipo de procedimento. Então, ele depende da situação da morte, Geralmente é um delegado ou juiz que autoriza. Então, seria o quê? Uma morte violenta, suspeita ou súbita. Efetuado o quê? Por profissionais qualificados no assunto, designado peritos. Constitui aí prova técnica no processos penais e uma execução dispensa o quê? Autorização de familiares do falecido ou de seu representante legal. Ou seja, o delegado, as autoridades autorizou, então automaticamente será feito esse tipo aí de procedimento, sem precisar o quê? De autorização de familiares do falecido. Já no anátomo patológico ou hospitalar clínico, ele é o quê? Uma necropsia que é desempenhada por patologistas no cadáver de pacientes internados sob regime hospitalar, que faleceram em decorrência de doenças, que necessita o quê? De esclarecimento sanitário e científico, tá? Então, a gente já verifica aí que é um procedimento voltado mais o que? A estudo, uma determinada doença, o que é que essa determinada doença ela vai fazer ou vai atingir determinado órgão
outra parte do corpo ali do indivíduo. Então, precisa de estudos. Então, requer uma autorização dos parentes próximos do morto, né, do cadáver, do paciente, ou de seus responsáveis legais, certinho? Então, esses dois os tipos aí de necrópsia que existem aí em nosso país, sendo o mais conhecido esse primeiro aí realizado principalmente no IML. Conceito de morte natural, pessoal. Morte natural, né, são aquelas mortes causadas por causas naturais. Morte resultante o quê? De uma doença ou mau funcionamento interno do corpo. Não causado diretamente por forças externas, geralmente devido à idade avançada, é um exemplo deles. Essa morte natural, ela tanto pode acontecer sem assistência médica, ou seja, em casa, como também com assistência médica, ou seja, em um hospital, ou em uma clínica, ou em algum lugar que o paciente ali ele seja acompanhado por um profissional médico. Então, essa morte natural tanto pode ocorrer na presença como na ausência de assistência médica. Outro tipo de morte, morte fetal. Essa morte fetal é o seguinte, é o óbito fetal, ou seja, é o parto de um feto morto, com maior de 20 semanas de gestação. Tá? Então, assim, é uma gestação igual ou acima, né? Geralmente acima de 20 semanas, onde ocorre aí um parto aí do feto morto, então é considerado que uma morte fetal. Geralmente também é realizado exame aí necroscópico para verificar a causa da morte. Tá? E o outro tipo de morte seria a morte violenta ou não natural. É aquela o quê? Que sobrevém em decorrência de causas externas violentas, geralmente homicídio, suicídio, acidente ou mortes suspeitas. Tá, pessoal? Então, esses aí são os 3 tipos de mortes aí, voltado aí à nossa área de necropsia. Técnicas. Na necropsia existem algumas técnicas, né? A primeira delas é a técnica de Rokitansky, que foi aí em 1842, então é a primeira técnica completa de autópsia a ser descrita, ou seja, realizada de maneira sistemática e ordenada. Nela eram efetuados o quê? O exame ectoscópico e dissecação in situ das vísceras e, em seguida, a remoção independente de cada órgão. Tá? Então, assim, foi em 1842 que foi feita essa primeira técnica, considerada uma técnica completa, né, de necrópsia, em que seriam aí, principalmente, ocorria a remoção independente aí de cada órgão para ser analisado. A segunda técnica, ela foi desenvolvida lá em 1866, que é a técnica de Ghom, que geralmente ela é o quê? É o aprimoramento da primeira técnica, né? Que é a técnica de Rokitansky, que introduziu o quê? Métodos de evisceração em monoblocos vinculados anatomicamente e funcionalmente, razão pela qual seu nome foi dado a essa técnica. Ou seja, essa parte aqui de monoblocos vinculados anatomicamente seria o quê? A análise, vamos supor, de um sistema, né? Ele analisa ali, abre o corpo, né? Geralmente igual à primeira técnica, porém ele vai se analisar, ele não vai retirar órgão por órgão. Ele vai analisar, geralmente, um conjunto, né? um bloco de órgãos ali que fazem ali a função de um determinado sistema, vamos supor o digestório. Ele já analisa o quê? Analisa ali a parte do esôfago, estômago, né? Intestino delgado ali no início, as vísceras, tá? E aí eles verificam toda essa parte aí por monoblocos. Então, essa técnica
é uma técnica adaptada, ou seja, melhorada, ele melhorou a primeira técnica aí já existente. A terceira técnica é a técnica de Virchow, né? Ainda hoje é bastante utilizada, consiste o quê? Na retirada de órgãos a órgão com uma forma de estudo particularizada, sendo de grande valia na patologia florense. Ou seja, pessoal, essa técnica aqui, ela analisa não o corpo todo em si, não todos os órgãos. Eles avaliam realmente aquele órgão que muitas das vezes foi a causa da morte daquele indivíduo. Vamos supor, uma facada no coração. Então, eles vão analisar ali o coração, a parte circulatória, a parte pulmonar, se perfurou algo naquele sentido. E já em questão de vísceras, que fica mais abaixo ali do organismo, muitas vezes é até desnecessário o estudo desses órgãos, tá? Então, ele visa mais naquilo que aparentemente foi a causa da morte do indivíduo. A principal característica da técnica consiste no conhecimento global das vísceras e no local anatômico, aquilo que eu falei para vocês, na análise posterior de cada órgão separadamente, tá? Então, eles vão ali analisar cada órgão, mas sempre levando em consideração aquilo que provavelmente levou aquele indivíduo à morte. Já a técnica de Letuller, ela é praticamente aquela técnica de exame externo do cadáver, né? Ou seja, é aquele exame ectoscópico, ou seja, o que está do lado de fora. É de grande o quê? De valor no esclarecimento e no diagnóstico de muitos processos patológicos, assim como na descoberta de lesões traumáticas, ou seja, algum osso, fratura de ossos, até mesmo da pele ou algo assim, couro cabeludo, tá, pessoal? Isso tudo é analisado aí por essa técnica de Letuller. A técnica em si, bastante detalhada, tem um módulo de vocês, tá? Então, aí depois vocês dão uma lida direitinho no módulo, só para verificar direitinho. Eu trouxe aqui para vocês uma nova técnica de necrópsia, né? É a virtópsia. O que seria essa virtópsia? Ela é a denominação usada para se referir à necrópsia virtual, ou seja, sem a necessidade de abrir o cadáver. É uma técnica que é avançada de diagnóstico por imagem em substituição à necrópsia tradicional e usa a tomografia computadorizada e a ressonância magnética. Ou seja, pessoal, isso não é nossa realidade, tá? Mas aí é uma técnica já utilizada em países aí já desenvolvidos, tá? E nessa técnica, eles utilizam o quê? Tomografia computadorizada e ressonância magnética para determinar aí a causa da morte do indivíduo, sem a necessidade de abrir, de analisar internamente esse indivíduo. Substitui aí ou complementa a necrópsia com a abertura de cadáver por um sistema virtual, que se baseia o quê? Na realização de exames internos do cadáver por imagens, tá? Seriam basicamente isso daqui, pessoal. A gente vê aqui o cadáver sendo introduzido aí no aparelho de tomografia computadorizada, que irá aí verificar todos os detalhes, né? Fraturas, alguma má, como é que se diz, formação de algum órgão, a gente verifica aqui a questão de facada, tá? Quais foram os órgãos que atingiram, e isso tudo é possível através do quê? Através dessa técnica aí, nova, que infelizmente não é nossa realidade, tá? Aqui em questão de estrangulamento, né, questões das cervicais, né, que está muito
provavelmente ângulos não estão dentro da normalidade. Então, isso tudo é analisado através do quê? De imagens, tanto pela TC, né? E quanto pela RC, que é tomografia computadorizada e ressonância magnética, RM. E, por fim, essa daqui é a nossa necrópsia, tá, pessoal? Que é realizada principalmente no IML, que é o Instituto Médico Legal, que o que acontece? A necropsia forense, conforme referida na legislação, tem que ser feita por um perito médico acompanhado de um técnico, um auxiliar, que no caso seriam vocês, tá? E um escrevente. Muitas vezes esse auxiliar faz esse papel de escrevente, tá? E de técnico também. É um procedimento que, pelo fato de exigir muita atenção em razão da riqueza e da natureza dos elementos que deverão ser avaliados, minuciosamente descritos, ou seja, é um processo bastante que requer bastante atenção, né, dos profissionais aí que estão realizando. Então, como eu falei para vocês, vocês irão auxiliar o perito médico nesse procedimento, certinho? Então, pessoal, essa é a aula. Como eu falei para vocês, o nosso módulo 3, ele é bastante curto, tá? E fala realmente algo voltado às técnicas aí de necrópsia, tá? Então, vocês assistam aí o vídeo, né, a aula, quantas vezes forem necessário, e no caso aí de dúvidas, podem estar entrando em contato, certinho? Então, essa é a aula de hoje, e bons estudos.